Boa noite a todos. Mais uma live aqui. Só um minutinho que eu vou compartilhar para a galera, para todo mundo participar. E pessoal que for entrando, já vão deixando aí os comentários, que nós vamos colocar todos os comentários na tela. Só um minutinho, Sandra, que eu já te apresento aqui, tá? Só compartilhar aqui para que as pessoas cheguem. Já tem um aí, ó. Já estão chegando. Deixa eu ver se é. Esses dias eu compartilhei a live errado. Vi uma live. Deixa eu compartilhar aqui, pessoal. Compartilhar. É isso aí, estão chegando, pessoal aí. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Sandra Ramalhoso. É um ativista, professor ativista na causa da pessoa com deficiência. Faz um trabalho sensacional na política pública. E hoje nós vamos bater um papinho. Só vamos esperar mais um pouquinho para as pessoas chegarem aí, né? Já ir deixando os comentários aí, curtindo, compartilhando, para a gente ter uma live sensacional. Vou colocar aqui no grupo do fórum, no Fórum Municipal das Pessoas com Deficiência aqui, que ele sempre acompanha a gente. Vou colocar aqui no grupo da Faculdade Freire, que os alunos da Faculdade Freire estão sempre acompanhando as nossas lives, né, sempre aprendendo mais sobre a discussão da pessoa com deficiência. Então, pedagogia aqui. Já estamos ao vivo aqui na nossa live. A Claudinha já está comentando. Bom, Sandra, a Claudinha aqui já tivemos nosso primeiro comentário aqui, a Claudinha já comentou aí no nosso grupo. Agora eu queria que você se apresentasse, porque assim, essas lives aqui que eu estou fazendo, a gente está fazendo sempre um bate-papo com pessoas que têm conhecimento da causa da pessoa com deficiência, porque nós estamos em época de pandemia e não tem como a gente estar se encontrando pessoalmente. E vamos continuar fazendo o que nós fazia antes, mas de uma maneira diferente. Só que para isso eu gostaria que você se apresentasse e vou falar uma coisa. Hoje você é a protagonista aqui na nossa live. Então, obrigada pelo convite. É com você só um espectador aqui, junto com as outras pessoas que estiverem participando. Enquanto você está falando, eu vou colocando aqui na tela aqui o que as pessoas estão comentando. Tá bom, Sandra? Prazer enorme estar aqui com você, tá bom? Obrigado. Obrigada pelo convite, Jailson, obrigado. É uma honra minha poder estar aqui e poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre o que o que a gente anda fazendo. Então, eu tive pólio quando bebê e andei até os meus 36 anos com muleta, órteses e tal. Aí depois eu tive um problema que a síndrome pós-pólio me pegou, porque há uma evolução, né, da doença, e aí, então, eu precisei ir para a cadeira de roda, hoje eu estou cadeirante, mas continuo fazendo as minhas atividades, tudo que a gente, né, tem que fazer, então eu continuo fazendo. E aproveito para, quando a gente fala desse negócio da pólio, da síndrome pós-pólio, eu acho importante a gente fazer uma relação com o que nós estamos vivendo hoje. A pólio foi um surto. E a vacinação foi muito importante. Então, é muito importante que tenha a vacina. E as pessoas precisam tomar a vacina. Então, nós só vamos conseguir acabar com a pandemia quando tiver vacina e quando as pessoas realmente se comprometerem a tomar. Enquanto isso não acontece, a gente tem que se precaver, né? E a gente não pode deixar
que as pessoas... eu tenho uma frase assim, para mim, que o governo ele fala para nós assim, os sobreviventes da polio, os sobreviventes da Zika, né? Ele fala assim, o que tem de microcefalia, você sobreviveu, problema seu, agora se vire. Então, não tem um apoio nenhum para a pessoa que sobreviveu, que tem as suas sequelas de pólio, que teve as sequelas da Zika, a microcefalia. O que está acontecendo com essas crianças? Como é que elas estão sendo cuidadas? Exatamente. Sabe? É uma coisa, Sandra, uma coisa que eu queria também entrar, já que você citou esse assunto, porque, assim, a pessoa com pólio, né, teve a pólio, aí escapou da pólio, aí todo mundo falou, não, agora não tem mais, está todo mundo superado, né, acabou a dificuldade das pessoas com poliomielite. Mas esquecer das pessoas que sobreviveram e o que ia acontecer com essas pessoas no futuro, né? Pois é. Num atraso de 20 anos, quer dizer, nos Estados Unidos, nos outros países lá fora, já sabia da síndrome pós-pólio. Né? E os brasileiros, né, os sobreviventes brasileiros, não souberam. Nós Exatamente. ir atrás, né, lá na Unifesp, para a gente conseguir um diagnóstico disso. Precisamos provar que isso existia. Porque o governo fez isso. Você sobreviveu, agora se vira. Ele, né, lavou as mãos e ele é responsável. Eu acho que a gente precisa responsabilizar o governo das deficiências. Porque é muito fácil ele cruzar o braço. É que nem uma criança com paralisia cerebral que sai do hospital no colo da mãe achando que está perfeita. Ninguém fala para aquela mãe que aquela criança teve um problema no parto. Ninguém fala. E outra também, né, Sandra? Também explicar para essas mães, né, ter um acolhimento dessas mães, porque nasce uma criança com deficiência, como que essa mãe vai fazer a partir daí? Pois né? De que forma que ela vai cuidar do seu filho, quais os equipamentos que ela precisa procurar, né? Se é o CRA, se é o... Então, hoje existe muito essa confusão, e o que essas mães fazem? Pegam essas crianças e colocam dentro de casa. E aí não apresenta para a sociedade. E essa criança nasce, vive e morre dentro de casa sem conhecer a sociedade de fato. Então, isso que você está falando aí é muito importante, principalmente agora em época de pandemia. Porque né? O governo tem essa responsabilidade. A polio foi o quê? Problema de saneamento básico. Foi saneamento básico. Né? Já teríamos tido problemas muito menores com um simples saneamento básico. E aí, o que aconteceu? O governo não se responsabiliza, ele não assume a sua responsabilidade e deixa as vítimas ao Deus dará. Verdade. Entendeu? Você, que nem na minha época, não tinha direitos à inclusão. Não tinha. Então, você tinha que pegar e você tem que se adaptar ao meio que você tinha ali. Eu estudei em escola pública que tinha 2 andares de escada. Exatamente. Olha o que a Claudinha está falando aí. Olha o que a Claudinha está falando. As meninas, as mesmas coisas acontecem com a doença rara. A pessoa escapou, virou adulto, se vira. Né? Mas não é assim. A gente precisa mesmo responsabilizar, né? Exatamente. E, por exemplo, esses bebês que nascem de paralisia cerebral, se a gente conseguisse fazer com que o hospital e o médico tivesse que indenizar essa mãe, muitos casos não aconteceriam. Porque, às vezes, muitos desses casos são negligência, tanto do médico como do hospital. Então, a gente precisa que haja uma responsabilização. Essa mãe, que nem você falou, ela pega nos braços essa criança e acha que essa criança está normal, porque ninguém no hospital vai falar nada para ela. Que essa criança tem alguma doença, ou que teve uma lesão cerebral. Ela vai para casa e começa a perceber que a criança não está evoluindo normalmente.
E É verdade. se ela vai buscar isso nos médicos, ela vai ter que provar. Os médicos não acreditam. Não falam que a criança tem problema, não. Isso é coisa da sua cabeça. Espera mais um pouco que ele evolui. Ah, não sei o quê. Meu, tem que responsabilizar. Muitas mães são abandonadas pelos pais. E vão viver de quê, meu Deus do céu? É verdade. Ô, Sandra, com quantos anos você tinha quando você teve a poliomielite? Eu tinha 4 meses. 4 meses de idade. Era bebezinha. Eu fui Ficou tomar muito... vacina. Minha mãe me levou para tomar vacina, eu já estava com febre. Ah, você já estava com a febre, né? E Já a febre era detectável. Exatamente. Verdade. Então, E aí? aí não teve jeito. Aí eu fiquei, acho que foi uns 20 dias, eu fiquei no pulmão de aço. Você ficou no pulmão de aço? Fiquei. Nossa, eu vou até pedir pro pessoal que estão assistindo nós aqui, depois que terminar a live, pesquisa lá o que é pulmão de aço. Para eles verem a dificuldade respiratória que era na época também, né, Sandra? Exatamente. Então, fiquei uns 20 dias no pulmão de aço, aí eu saí, né? E conforme a minha mãe me pegou no colo, ela conta, né, ela contava, que eu parecia um pano, totalmente mole, do pescoço para baixo. E aí eu fui evoluindo e consegui ter vários movimentos com a fisioterapia, com isso e aquilo. Mas tudo por iniciativa dos meus pais. Não houve uma orientação nenhuma dos médicos. Sabe, olha, a sua filha está saindo daqui, a senhora precisa fazer isso, 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 a senhora procure isso, isso, isso. Não! As pessoas iam procurando, iam comentando, iam conversando, a minha mãe ia indo atrás, e foi assim que eu fui conseguindo me recuperar desse problema. E assim é até hoje com essas outras crianças. Até hoje, isso continua do mesmo jeito, não mudou nada. Nada. E é por isso que você é a minha inspiração, né? Já te falei várias vezes. Eu te conheci você num curso onde nós estávamos fazendo inclusão da pessoa com deficiência, né? Com o professor Carlos Ferrari, inclusive aquela turma foi uma turma sensacional. E eu via você falando assim, eu ficava muito empolgado, falava, cara, um dia eu vou ser igual a Sandra. E hoje, graças a Deus, nós estamos aqui batendo um papo, falando em inclusão, porque você nunca desistiu do seu sonho. Não. Né? Sempre correu atrás dos seus sonhos. Nunca desistiu. Inclusive, é formada em... Então, eu sou musicista de formação, né? E depois sou professora, né, de formação. Eu iniciei o curso de psicologia, mas acabei não terminando o curso de psicologia. Uma, porque a faculdade em que eu fiz era a FMU. E no ano que eu fiz lá, tinha 2 andares de escada. E eu não conseguia mais subir, porque eu já estava com uma certa idade. Então, eu acabei desistindo de fazer a faculdade. Por acessibilidade. Então, foi muito difícil. Foi muito difícil a gente se adaptar, a gente estar dentro do vaso, que você tem que se adaptar ao meio, não é o meio a você. Né? Hoje, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, ela dá essa responsabilidade à sociedade. Porque nós somos pessoas, e como pessoas, nós temos que estar inclusas na sociedade. Nós não podemos ficar de fora. E, para isso, a sociedade tem que saber nos receber. Ela tem que nos receber. Seja a acessibilidade arquitetônica, seja atitudinal, seja comunicacional. Nós temos que pegar e ter todas essas inclusões, todas essas acessibilidades. Isso precisa ser muito bem deixado claro, né? Não é porque a pessoa é cega, né, que ela vai ter que se virar. Não. A sociedade tem que saber acolher essa pessoa. Ela tem que saber como se comunicar com essa pessoa. A pessoa surda. A sociedade
tem que saber se comunicar com a pessoa surda. Não é responsabilidade dela se comunicar conosco, que não somos surdos. É responsabilidade da sociedade saber Libras e acolher as pessoas com deficiência. Isso é o principal. Nós temos que fazer isso. A sociedade está na lei. Nós temos uma lei. E acontece que muita gente desconhece essa lei. Ainda hoje, depois de tantos anos que ela já foi promulgada, ratificada, e aí ninguém sabe o que é LBI. É verdade. Sandra, eu caí aqui, mas eu já tinha combinado com a Sandra. Se eu cair, Sandra, você continua falando aí, porque a live vai tá aí online. Mas enquanto isso, depois eu vou escutar tudo para ver se você falou bem de mim aí, enquanto eu estava fora. Então, que nem a Claudinha está falando, né? A Eliana Zag, ela morava no Hospital das Clínicas. Eu li o livro dela. São 2 sobreviventes de pólio que moravam e moram ainda no Hospital das Clínicas. Né? E eu fiquei indignada da situação deles. Indignada, porque, no meu ponto de vista, eu achava que a pessoa que morasse dentro de um hospital, ela ia estar muito melhor que eu. Porque ela ia estar perto dos médicos, porque ela ia fazer fisioterapia, porque ela ia ser cuidada. E aí, a gente questiona o Paulo e questiona a Eliana, eles não fizeram fisioterapia, eles não passaram por ginecologia, eles foram deixados ao Deus dará dentro do próprio hospital. Simplesmente, eles sobrevivem. O hospital se limita a manter a vida deles. E não melhora em nada a situação deles. Isso é um absurdo. Verdade. Eu li toda a história da Eliana. A Eliane conta ela com muito... Assim, tinha hora assim que estava querendo até me dar um nó na garganta, só falei, não, a gente tem que conhecer essas histórias. Né? E é uma história também para fazer você sair de dentro de casa, pô. Né? Você vê eles contando a história dela, do Paulo, que está lá também. Inclusive, vou até mandar um abraço para ele, que de vez em quando ele acompanha nós aí na internet. A Eliana conseguiu sair, ela está em Sumaré. Ela saiu, né? Mas ela vai ter que retornar, acabando a pandemia, ela vai ter que retornar. Porque ela usa um respirador e tem algumas complicações, né? Então, é isso aí que precisa de continuar lá no hospital, infelizmente. Né? Porque a gente poderia ter também o que a gente estava falando também. Ô, Sandra, agora vamos... Fala. Agora vamos... Não, mas se você quiser concluir seu raciocínio aí, pode concluir. Porque eu estava querendo passar um pouco agora, para a gente falar um pouco sobre as suas vitórias também, né? Como que você conquistou dos estudos, né? A sua luta também, sua luta é um marco na cidade. É importante a gente falar sobre a sua participação quando você teve como conselheira, né? Sua participação agora no Conselho de Transporte. Então, durante a minha vida, eu sempre fui um pouco... sem ter muita consciência de luta, né? Porque eu não convivia com outras pessoas com deficiência, eu era praticamente a única pessoa com deficiência, tinha um colega, tenho ainda hoje um colega, que a gente convivia na infância, que tivemos pólio, que era vizinho. Por isso que eu te falei, é um surto que aconteceu aqui na região. Então, eu peguei, esse rapaz pegou. Então, quer dizer, foi um problema. E quando chegou aos 6 anos, os meus primos, que a gente brincava em casa, eles iam lá para casa para a gente brincar, esses meus primos sumiram. De repente, sumiu tudo. E eu falei para minha mãe, cadê os primos para brincar? Aí minha mãe falou assim, eles foram para a escola. Eu falei, mas o que é escola? Escola, as pessoas vão estudar na escola. Mas eu quero ir para a escola. Não, mas você não pode ir para a escola. Não, mas eu quero ir para a escola.
E eu insisti tanto, e eu briguei tanto, que meu pai me pôs na escola com 6 anos de idade. E aí foi que eu comecei a minha jornada. Aí, tá vendo? Porque eu falei, eu quero ir para a escola, eu quero ir para a escola. Meu pai foi obrigado a ir conversar com a diretora. E ele ainda falou assim para a diretora, olha, a senhora põe ela aí, se ela me entender, entendeu. Se ela não entender, né, tudo bem. E, só que eu acabei sendo, logo no primeiro ano, a primeira aluna da classe. Eu aprendi a ler antes de todo o resto da turma. Então, realmente foi muito importante. E a escola foi a primeira convivência com a sociedade. Então, eu não tinha na minha classe nenhuma outra criança com deficiência. Era só eu. E como é importante isso? Porque eu tenho certeza que eu deixei uma marca em cada criança que conviveu comigo durante todo o meu caminho escolar. Eu tenho certeza que todos lembram de mim. Seja de uma maneira ou de outra, todos lembram de mim. Por quê? Verdade. Porque, você entendeu? É aquela convivência. E aí você aprende, né? O diferente, você aceita o diferente. Porque você vê que ele é capaz. Então, por isso que a inclusão tem que começar na escola. A criança tem que estudar numa escola normal. Porque, senão, a sociedade não reconhece as pessoas com deficiência. Já é difícil agora, imagina se deixar a gente em escolas especiais. Aí é que a sociedade não vai nos conhecer mesmo. Exatamente. Na minha época também só tinha eu com deficiência, adolescente com deficiência na escola. Eu também deixei marca. Algumas marcas foi meio marca para sempre mesmo, mas eu deixei marca também por onde eu passei, né? Mas foi desse... As próprias professoras, né? A relação é muito importante, a convivência é muito... Essa é minha amiga, tá vendo? Essa é minha mãe amiga, você tá lendo? Tá vendo que ela tá falando aí, ó? Não esqueça de falar que você foi atropelado. Inclusive, nós estudava junto na época. Quando você foi atropelada, né? O cara... Você quer contar um pouquinho dessa história? Acho que essa história seria interessante você contar ela agora. Então, enquanto isso, eu vou colocar o recado da Claudinha aqui para nós ver o que ela tá falando. Então, eu estava vindo da avenida, né? Eu moro aqui num lugar que não tem faixa de pedestre. E eu estava atravessando e o cara estava olhando no celular. E aí ele me derrubou da cadeira, eu quebrei o braço, quebrei a perna. Foi bastante complicado, foi uma situação complicada. Eu fiquei 45 dias em casa, precisei fazer cirurgia no braço. Então, e o preconceito, né? Porque eu senti ali, você sabe, um preconceito, porque as pessoas ainda falavam, mas ela é louca, ela anda por aí, mas ela é louca. Agora, me diz uma coisa, se eu não tinha faixa de pedestre, se a calçada não é acessível, eu sou obrigada a ficar dentro de casa? Não sou só eu, tem várias pessoas que se arriscam. Verdade. No meio da avenida. Só para a gente colocar consciência na cabeça das pessoas, esse acidente seu foi em 1990, em 1980? Não, foi quando? Em 2017. 2017, você vê agora, né? Então, agora. Por isso que a gente... Esse dia nós estávamos fazendo uma live aqui, estava eu e o Paulo Meyer, da Central Brasileira de Inclusão. Aí um rapaz entrou e falou, mas o que vocês estão lutando? Vocês já superaram tudo. Meu amigo, nós temos tanta coisa, tanta. A gente já vê que teve bastante avanço, né? Inclusive na sua luta, onde você luta aí, nos transportes. Não, hoje eu posso exigir que a escola
ela tenha uma sala, ou ela tenha elevador, ou ela tenha rampa. Hoje eu posso brigar por isso pelas crianças que estão por aí. Porque a lei exige isso. Foi diferente do que na minha época. Na minha época, não tinha lei que me garantisse o acesso à escola. E hoje, pelo menos, nós temos. Mesmo assim, essa garantia não é total. Aqui na região, eu tenho 3 escolas. Nessas 3 escolas, acho que só uma tem acessibilidade. Então, né? Só uma. E as outras 2? Não tem. Né? Como é que faz? Então, quer dizer, todas as escolas devem ser. Porque, assim, o governo ainda fala: mas nós damos esta opção. Mas essa fica longe da minha casa. Ele fala: não, mas eu estou dando, agora você se vira. Quer dizer, todo mundo tem a opção de escolher escola. Não é? Você não escolhe a escola em que seu filho vai estudar? Sim. Você escolhe. É. Agora, a pessoa com deficiência, não. Ela tem que estar naquela que tem acessibilidade. Verdade. E por isso que é exigido, a gente quer exigir que todas as escolas tenham. E que as crianças possam escolher, os pais possam escolher. Aquele que tem a preferência. Não é pra, sabe? Nós temos que dar a oportunidade para essas crianças. Entendeu? Porque depois, quando for para o futuro, né? Aí você vai ter o quê? O emprego. Porque se eu consigo conviver com pessoas que não têm deficiência, eu vou pleitear de uma maneira mais corajosa o meu emprego, a convivência dentro do trabalho. A Claudinha está colocando aí, né? Ela está falando aqui, imagine só como é no norte. Não existe nada ainda que assegure a pessoa com deficiência, nem a lei do fornecimento de cadeiras de roda que eles querem. Então, no Nordeste está muito. Tem uma amiga que está lá no Piauí lá, e ela está fazendo uma luta muito dura lá. Inclusive, eu fiz até uma live com ela, lá da cidade de Dom Expedito. O vereador lá, o Kirudai, o nome dele, ele se empenhou junto com ela. Hoje eles estão conseguindo garantir os direitos lá, né? Mas para isso que é importante essas lives nossas aqui, para a gente colocar elas, para que o Brasil inteiro acompanhe e saiba da nossa luta, saiba que eles têm direito, né? A Lei Brasileira de Inclusão é para o Brasil inteiro, não é só para Morato, para São Paulo, né? O que você está falando agora é muito importante. É para o Brasil inteiro. O SUS dá a cadeira de roda para as pessoas e isso tem que ser exigido no país inteiro. Não é só porque aqui em São Paulo. Não é em São Paulo, é no Brasil inteiro. É SUS. SUS. É Sistema Universal de Saúde. É uma política pública nacional, né, Sandra? Nacional, é NPI, não é só nos grandes centros. Entendeu? E a gente vai, e você estava falando um pouco também, eu estava falando disso, e em 2017 aconteceu de eu ser atropelada, aí depois, no final do ano, eu me candidatei no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. E me candidatei para brigar pelo transporte. Porque, justamente por não ter transporte, é que a gente se arrisca. A gente se arrisca no meio da avenida, a gente se arrisca para atravessar uma avenida, a gente sabe, a cadeira pode tombar, as rampas não são bem feitas. Então, a minha briga sempre foi essa. É o transporte, é a mobilidade, é o direito de ir e vir de todo cidadão. E a pessoa com deficiência é um cidadão. É um cidadão, é uma... Exatamente. Acabou. Se você tem o direito de ir e vir, eu também tenho.
E ele tem que ser... Exatamente. Ele tem que ser possível. Ele tem que ser possível. Então, Verdade, aí eu entrei no Conselho da Pessoa com Deficiência, fiz alguns trabalhos lá no transporte, acompanho a CPA, a Comissão Permanente de Acessibilidade, que eu conheci lá, adorei, foi um trabalho muito bom com o pessoal de lá, que eu aconselho que todos os municípios tenham, porque a gente tem que fazer com que os projetos sejam acessíveis, as praças sejam acessíveis, os parques sejam acessíveis, as escolas sejam acessíveis. E, para isso, os municípios precisam ter suas comissões de acessibilidade. Então, tem muito trabalho ainda, muito trabalho para ser feito por esse mundo afora. Tem. Por quê? Porque eles não dão valor às nossas necessidades. Não é aqui para a gente. Né? Não dão, sabe? E ainda quando a gente vai lutar por alguma coisa, falar, esses aí são loucos. Você entendeu? Verdade. Não é assim. Não é assim. Aí depois eu me candidatei também ao Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. Eu estou lá na cadeira da pessoa com deficiência e buscando um pouco mais de acessibilidade no transporte público, nos ônibus. E uma briga que eu tenho aqui é aquele ônibus de elevador, porque aquilo está sempre quebrado, não anda, não leva a gente para lugar nenhum. E a luta é por ônibus rebaixado agora, né? Eu quero o ônibus rebaixado, todos. Nossa, Porque aí vai ser sensacional. Para nós, aquele articulado, aquele grandão. Mas aquele articulado, aquele grandão, ele só anda nas vias mais expressas. E o pessoal da periferia, como é que sai de lá? Como é que eles saem daquelas ruas? As pessoas cadeirantes, como é que elas saem de lá? Lá não tem nem calçada. Verdade. Como é que elas chegam no ponto de ônibus? E aí, quando chega no ponto de ônibus, é esse bendito elevador quebrado. E aí, como é que faz? Fica esperando o próximo. E isso cria também, quando a pessoa com deficiência, ela quer exigir, né, a sua entrada dentro do ônibus, o pessoal que está dentro do ônibus critica. Fala, não para não, vamos embora, deixa aí. Porque vai demorar até o elevador descer e subir. Nossa. Não. Olha em que posição que eles nos colocam. Olha em que posição esses gestores e esses fabricantes, em que posição que eles nos colocam. Jogam a sociedade contra nós. E a gente só quer o direito de ir e vir, que é um direito de todo mundo. Mas eles... E aí, dentro do Conselho dos Transportes, você faz essa militância já fazendo essa luta para instituir, né? E eu sei que as pessoas te escutam mesmo, porque estão falando aqui, ó, essa dá trabalho para o povo lá. Porque você faz uma luta justa, né, Sandra? É justa. Você não está fazendo nada que não é de direito da pessoa com deficiência, né? De direito da pessoa com mobilidade. E olha só o trabalho que é feito, e quando você faz uma luta para a pessoa com deficiência, né, para a pessoa com mobilidade reduzida, a sociedade inteira ganha, porque um idoso vai ter esse benefício, né? Uma mulher grávida, uma mulher com carrinho de bebê, imagina só os benefícios que é para essas pessoas. Então, a luta é da pessoa com deficiência, mas toda a sociedade vai conseguir ganhar com isso, né, Sandra? Eu passei por momentos assim humilhantes em 2018. Foi quando eu comecei a fazer parte das reuniões da ABNT. A ABNT, eles fazem como fazem as normas para a construção dos ônibus. E,
foi terrível. Eu era uma das únicas mulheres, acho que a única mulher, ainda era das usuárias, né? O resto era tudo homem, gestor, dono das fábricas de ônibus. Eles nem olhavam para mim. Nem olhavam. E eu tinha um homem lá que ele falou que a largura do corredor, né, daqueles micro-ônibus, desses menores, é 45 centímetros, Jailson. Nossa, é muita coisa. Centímetros. Aí ele era muito gordo, sabe? Ele era muito gordo. Eu virei para ele, eu falei, você não entra no ônibus que você fabrica. E ele dormia dentro da reunião. Aí aquilo foi me dando, eu fui ficando possessa. Aí, só para as pessoas entenderem, a Sandra fazia militância direto com os fabricantes. Ela ia lá, batia na porta, nós precisamos mudar, colocar esses ônibus tudo dentro da norma aqui. Então, era dentro do fabricante, não era com empresa, né? Fazia a militância, a briga, no lugar certo. E é isso que nós, pessoas com deficiência, precisamos aprender a fazer agora, né, Sandra? Tem que ir nessas reuniões, tem que ir na PNT, tem que reclamar lá. Porque a gente chega aqui para a SP Trans e ela fala, mas está de acordo com a PNT. Está de acordo com a PNT. Como está de acordo com a PNT? Quem é que passa num corredor de 45 centímetros? Aí teve os ônibus articulados, falaram que a largura é só se a sua cadeira for maior de 70 centímetros, você não entra. Pronto, acabou. Sabe? São coisas que você é obrigado a ouvir, entendeu? Sabendo que você está certa, sabendo que tem tecnologia, que as pessoas podem fazer melhor, entendeu? E aí está assim, você é maior, você não tem o direito de ir e vir. Como pode? Como pode? Então, quer dizer, é uma luta, assim, diária, é uma briga diária. Eu precisei sair por aí medindo ônibus para eles poderem ver o que estava certo, o que estava errado. Então, é muito complicado. O trabalho da gente é muito complicado. É uma luta, assim, sabe? Direto. Sandra. E aí, o povo está perguntando aqui, quanto ao isolamento, que é uma coisa que a gente precisa discutir, e eu queria que você também falasse sobre a sua militância dentro da pastoral da pessoa com deficiência, né, que é uma luta também muito importante que você faz aí, e aproveitar já falar dentro desse contexto do isolamento social, porque você, na sua época que você teve a sua deficiência, foi por causa de não era pandemia que falava, era epidemia, né, que era só no Brasil que tinha, né, era a epidemia da poliomielite. Ela foi no mundo, mas teve mais casos depois aqui. Né? E agora nós estamos vivendo uma pandemia que também nós não sabemos qual é as sequelas que vai ficar aí para o futuro, né? Então, eu queria que você aproveitasse, falasse da pastoral dentro do contexto do isolamento social, do que a gente está passando por esse tempo aí. Eu conheci a pastoral da pessoa com deficiência, eu fiquei 2 anos como secretária, e agora, este ano, eu assumi como coordenadora. Então, eu sou coordenadora da pastoral da pessoa com deficiência da Arquidiocese de São Paulo. E a gente está discutindo muito, né, as nossas ações, porque a pastoral ela não tinha uma visão assistencialista, porque a gente acha que isso é obrigação do governo. O governo tem que dar condições das pessoas sobreviverem. Isso aí. Então, nós não temos que fazer assistência. Nós temos que brigar por políticas públicas. Agora, com a pandemia e com o isolamento, nós fomos obrigados a repensar essa ação. Porque muitas pessoas estão precisando de cestas básicas, de kits de higiene, de apoio.
E o isolamento social para a pessoa com deficiência é muito mais agressivo, porque é a nossa vida que está em jogo. É a vida mesmo. Porque a maioria das doenças que se tornam, que levam a pessoa a ser uma pessoa com deficiência, ela tem comprometimento respiratório. E aí, o que acontece? Se pega essa doença em nós? Se a gente vai para um hospital, vai para uma UTI, nós vamos ficar sem respirador. Porque eles vão dar preferência a pessoas sãs, as pessoas que não têm deficiência, as pessoas jovens. E nós não vamos ter direito ao respirador. Eu escutei o Mandetta falando isso numa reunião. Ele falou, nós vamos chegar num ponto em que eu não vou poder ter um respirador para uma pessoa com paralisia cerebral. Ele fala isso. Então, imagine em que situação nós nos encontramos agora. Nós estamos lutando para continuar vivendo. E o governo não está nem aí. Que subsídio ele está dando para a gente? Que subsídio ele está dando para a gente? Que apoio ele está dando para a gente? Então, a pastoral, ela está o quê? Informando as pessoas em relação aos seus direitos durante a pandemia, orientando a ficarem em casa, a terem paciência, e um cuidado muito com o emocional dessas pessoas, né? Então, a gente tem todo um trabalho de reza, de apoio para com essas pessoas, para que elas consigam passar por este momento ficando em casa, porque é a única coisa que nos resta. Não tem remédio, não tem nada. A única coisa que nos resta é ficar em casa. Eu não vou sair da minha casa. Então, o que eu queria fazer uma provocação aqui, que é assim, né? Isso aqui não é entrevista, pessoal, aqui é um bate-papo mesmo, a gente estamos dois amigos aqui conversando, né, para a rede social aí, e amigos que fazem uma militância na luta. E hoje, o que acontece? A nossa provocação hoje é que a pessoa com deficiência, ela sempre viveu no isolamento, né? Só que não era o isolamento social, né? Ela via as pessoas saindo de casa, ela sabia o que estava acontecendo na rua, e hoje não. Hoje eu vejo que tem conversa familiar sobre a pandemia que eles não colocam a pessoa com deficiência para discutir junto com eles, né? Então, as pessoas não sabem. De repente, precisa sair com uma pessoa com autismo na rua, né? Não explica para eles por que tem que colocar aquela máscara, né? Já quer forçar, já coloca a máscara aí que tem que ser assim, mas não explica por que tem que ser. Então, é uma provocativa que a gente precisa também estar fazendo nas redes sociais para mostrar para as famílias que tem que sentar junto, tem que negociar com a criança, com o adulto com deficiência, né? Mesmo que ele esteja no isolamento, que ele sempre viveu, e é uma coisa que a gente precisa lutar para tirar ele desse isolamento, que a nossa luta sempre foi de fazer o seguinte: vamos colocar a pessoa com deficiência na rua. De repente, chegou a pandemia, nós temos que fazer o trabalho ao contrário, né? Para fazer com que essas pessoas fiquem dentro de casa, né? Só que a gente precisa da ajuda da família para isso. E a gente precisa de estar instruindo essas famílias para ver de que forma que elas vão conversar com seus parentes com deficiência. Porque o papo hoje é fica em casa, né? Principalmente aqui na minha cidade, que nós estamos tendo muita dificuldade com o coronavírus. Né? Para a pessoa com deficiência, não existe outra coisa para fazer. Não existe. Coloca a máscara, tudo bem, a gente pode colocar a máscara como todas as outras pessoas, mas se a gente correr o risco de ficar doente, dançou. Então, é muito complicado. A gente, para ir, que nem a Claudinha está falando, as consultas, é bom nem ir ao hospital, pelo menos por enquanto, a não ser que você realmente precise, mas não, espera passar, espera diminuir isso daí, porque senão é muito perigoso. Outra coisa que eu queria colocar aqui, justamente por causa da pandemia e desse isolamento, é a parte da educação, Jailson.
As crianças que estavam na escola, que já estavam em processo de inclusão, eles não receberam material. Não receberam material adaptado. Como é que essas crianças vão estudar? Como é que essas crianças estão sendo trabalhadas em casa? Então, por isso que eu falo, o governo não se prepara, o governo não tem plano B. Ele não tem plano A, não tem plano B para a pessoa com deficiência, nada. Então, quer dizer, aconteceu e escancarou tudo que era feito para nós que não era de acordo. Esse material didático das crianças, como é que elas vão estudar? Como é que elas vão entregar esse material? Como é que as mães vão acompanhar esses filhos fazendo a lição? Então, aqui na cidade de Francisco Morato, eu participo, junto com o Conselho da Pessoa com Deficiência, né, dentro do grupo da educação inclusiva da cidade. Então, hoje a gente consegue fazer um acompanhamento, né, 320 crianças com deficiência que estuda nas escolas municipais. E tem mais 325 que estudam nas escolas estaduais, que nós não estamos conseguindo ter acesso, de discutir, mas com as crianças do município nós estamos conseguindo dar de conta. Tem os professores das salas de recursos, estão diretamente ligados com os pais, então está conseguindo fazer um trabalho muito, muito bacana aqui. Primeiro que a cidade de Francisco Morato foi contemplada naquele plano da Diversa, né, da educação inclusiva, do Instituto Diversa, do Instituto Rodrigo Mendes, que é um instituto sensacional, né? E a gente está dando de conta, mas para o Estado está tendo essa dificuldade, as crianças não estão conseguindo, nós já oficializamos. Eu soube de apostila, né, livros que foram entregues, e tinha uma página que estava falando, dando dicas de como adaptar a matéria para crianças com deficiência. Dicas. E se a pessoa não tem internet? Se ela não pode acessar um site, como é que ela faz? Então, quer dizer, a parte da educação também é um problema muito sério. E sem educação, a pessoa não consegue ir atrás dos seus direitos. As pessoas precisam ir atrás dos seus direitos. E para ir atrás dos seus direitos, ela precisa ter educação. Ela precisa ter conhecimento dos seus direitos. Nós temos que provocar o Estado, o município para isso. É por isso que ele não dá educação, porque ele não quer ser cobrado. O governo municipal, o governo estadual, ele não informa, ele não prepara. Por quê? Porque ele não quer ser cobrado. Exatamente, porque se as pessoas com deficiência, tá até a Sandra Cruz aqui, ela é pedagoga também, assistente social, eles fazem um trabalho sensacional lá na AEB para empoderar as pessoas com deficiência, e essa é a palavra, é empoderar as pessoas com deficiência para que eles consigam conhecer os seus direitos. Se a gente discutir mesmo a fundo e for buscar lá na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em época de pandemia, tem que dar prioridade para as pessoas com deficiência. O governo precisa arrumar recursos para que dê essas condições de educação, de saúde, de esporte, lazer. Não pode parar. Pô. E nós fomos os últimos a receber a campanha da vacina. Exatamente. E já era para ser logo de cara, né, Sandra? Claro! Deixou a gente por último, por quê? Para receber a vacina. Uma outra coisa também, Jailson, que eu também trabalho bastante, é o aspecto da mulher. A mulher com deficiência. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, o médico falou assim, não sei por que esse povo inventa de ter filho. Então, por quê? Eu não tenho direito de ser mãe? De constituir família? Então, a gente não tem direito, eles não fazem exames ginecológicos nas mulheres. Eles estão aqui. Mas não, a gente vive
A gente tem relações sexuais, a gente casa, a gente tem filhos. E por que é que isso criou esse preconceito? Não existem hormônios acessíveis, não existe cama ginecológica acessível. Então, como é que nós vamos fazer os nossos exames? Como é que nós vamos fazer? Né? Então, é muito negligente isso, muito negligente. Sabe, a mulher com deficiência já é ruim, né? Já é ruim ser uma pessoa com deficiência, mas ser uma mulher com deficiência é pior ainda. É pior ainda. Né? Muito pior. Eu li um material do Instituto Ellen Kellen, não sei se você viu ele, que conta os relatos das mulheres com deficiência, né? E o que elas estão passando também agora em época de pandemia. Veja bem, Sandra, a gente já vê que a mulher com deficiência nessa época de pandemia já é difícil a convivência, né? Dentro de casa, com a agressão familiar, né? A mulher com deficiência é dobrada essa sensação, porque além de ter os filhos também que acabam agredindo a mãe com deficiência, o marido também que não dá o valor necessário que a mãe tem. Isso eu estou falando assim em casos que a gente escuta que já tem relatos, fora os que não tem coragem de falar, porque tem muitas pessoas com deficiência aí, muitas mulheres com deficiência que não têm coragem de falar sobre isso. Agora, a mulher surda, a mulher cega, como que vai ter essa coisa? Então, como que nós vamos fazer? Como? Ô, Sandra, esse bate-papo nosso está muito bacana. Eu queria até esticar ele um pouco mais aí já. Mas, assim, para mim depois conseguir colocar no YouTube, eu preciso que ele tenha 1 hora, mais ou menos, de... Então, eu queria que você falasse sobre essa questão da mulher, mas já ir falando assim, e finalizando, já agradecendo o pessoal aqui, ó, a Alessandra, que está aqui presente, a Claudinha, a Sandra Cruz, tem o José aqui participando. Então, tem bastante gente, a Tânia, que está aqui também. A Tânia estudou comigo. Quando eu estudava no Levorim, ela estudava junto comigo. Então, tem bastante gente aqui participando aqui, ó. E eu gostaria, a Gláucia Pontes, que está aqui junto com nós aqui, a Neide Aparecida. Então, tem bastante gente online. Eu queria que você fizesse já uma explanação sobre a causa da mulher com deficiência e já partindo para a gente encerrar a live, se despedindo do pessoal. Eu já vou me despedindo aqui de todos eles aqui. Ninguém fica para trás, pessoal. E eu vou deixar para a Sandra agora. Então, fica à vontade aí. Pode falar que agora você é a protagonista dessa história aí. Ninguém fica para trás. Então, a mulher com deficiência, ela é totalmente invisível. Totalmente invisível. A gente não consegue... não há políticas públicas para a mulher com deficiência. E a gente sabe quanta violência que ela sofre dentro de casa. Começa desde criança, o não deixar sair. A criança que não vai para uma escola, ela pode estar sofrendo violência dentro de casa, estupros dentro de casa, e como ela não vai para a escola, ela não consegue falar. Ela não consegue ter uma convivência com as pessoas. Então, eu tenho muito medo quando os pais seguram essas crianças em casa. O que pode estar acontecendo com essas crianças? Eu soube de crianças e de mulheres com deficiência que foram engravidadas dentro de casa por estupros de pais, de parentes, de tios, de primos. Isso é um absurdo, nós continuamos vivendo isso. Século XXI. E a mulher continua sendo ultrajada dentro de sua própria casa, com seus direitos totalmente violados. Né? Totalmente violados. Então, a gente precisa se unir e precisa lutar por todos esses direitos. Né? A Claudinha,
Até existe, mas não são em todos os lugares. Existe o mamógrafo acessível, tá? E alguns projetos da Python tem o Sábado Sem Barreira, que é uma vez por mês. Eu acho que agora está parado por causa da pandemia, mas acredito que depois eles voltem com esse tipo de serviço, que é para atender mulheres com deficiência. Então, eu queria agradecer muito, Jailson, pela oportunidade de falar algumas coisas sobre a deficiência, sobre as pessoas com deficiência. É muito importante esses espaços para que a gente consiga conscientizar a população da necessidade de enxergar a pessoa com deficiência como cidadão. E nós temos que usar a nossa presença como cidadão, como cidadã. Nós temos que fazer isso. Então, nós temos que nos comprometer com a política. Temos que lutar. Vamos escolher boas pessoas que defendam as nossas pautas. Nós temos que colocar pessoas que defendam as nossas pautas. Quantos vereadores com deficiência nós temos em São Paulo? Quantos deputados com deficiência nós temos no Brasil? E aí, como é que ficam as nossas pautas? Se não dá para colocar um vereador ou um vereador com deficiência, mas pelo menos vamos escolher aquele que abraça a nossa causa, aquele que luta junto conosco por dias melhores, por políticas públicas, por educação inclusiva, por transporte inclusivo. É isso que nós temos que fazer. Fazer o nosso voto é valer a pena, tá bom, gente? Vamos escolher direito, vamos fazer um bom trabalho, porque a gente precisa estar nos espaços políticos, porque é lá que é feita a política pública. Tá bom? Muito obrigada, Jailson. Obrigado, Sandra. Obrigado, pessoal, por assistir a nossa live aí. Na próxima segunda-feira eu vou estar aqui com uma garota muito especial, que é conselheira do município também da cidade de Francisco Morato, a Karen. Na sexta-feira eu vou bater um papo com a Marise, que é uma conselheira também excepcional aqui na cidade de Francisco Morato. E na próxima segunda, no dia 15, eu vou estar com a doutora Letícia. Nós vamos falar sobre o Manual da Família Inclusiva. Vai ser muito bom o papo e eu espero que você esteja presente junto com nós aí nessas lives aí. Ninguém fica para trás. Jailson Lacerda, Sandra Ramalhoso, vamos discutir a causa da pessoa com deficiência. Tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau. Tchau. Demora um pouquinho para sair do ar, mas tá saindo. A Sandra